Vamos que vamos, né, gente? 6 horas em ponto. O entrevistado de hoje é Irã Nascimento Cabrita de Santana, defensor público e integrante do Núcleo de Defesa dos Direitos dos Idosos. Tudo bem com você? Obrigado pela visita do senhor. Quem está em casa pode participar dessa nossa conversa, é muito simples, é só mandar um WhatsApp através do número que está na tela, 998044400. Idosos é um assunto, imagino que esteja sempre na roda de conversa de todo mundo, né, defensor? Bom dia mais uma vez. Bom dia. Realmente é um público que procura bastante os serviços da Defensoria em várias áreas de atuação e nós estamos sempre dispostos a procurar fazer o melhor para que esse idoso tenha o acesso àquele direito que a legislação lhe garante. Agora, defensor, dados do Ministério dos Direitos Humanos de 2017 revelam que 142 mil denúncias de violações, dessas 142 mil, 33 mil foram contra idosos, né? Dando um total aí de 23%. Quero saber do senhor quais são as denúncias mais comuns que chegam à Defensoria. Bem, o que a gente percebe é que muitas vezes aquele familiar que precisaria estar cuidando desse idoso, ele deixa de tomar essa providência, o que faz com que o idoso fique em situação de abandono. Daí são necessárias providências por parte das autoridades para resguardar os direitos desse idoso. Um assunto também que ganha bastante destaque no âmbito da Defensoria Pública são questões que envolvem o direito à saúde. Muitos idosos têm esse direito negado por parte do poder público e acabam tendo de procurar a Defensoria para garantir realmente o exercício desse direito que está fundamentado na Constituição Federal. Mas vamos deixar bem claro como e quem pode fazer a denúncia, já que, em alguns casos, os idosos não têm condições, até mesmo físicas, de procurar a Defensoria, de ir até uma delegacia. Sim. Na verdade, quem tomar conhecimento de uma situação que caracterize violação de direito de idoso já pode prestar esse tipo de solicitação às autoridades competentes para que as providências sejam tomadas. Sejam familiares, sejam pessoas que conheçam, né, pessoas que façam parte da comunidade, podem procurar, seja o Ministério Público, seja a Defensoria Pública, sejam os demais órgãos de controle. E quem baliza, né, todas essas denúncias é o Estatuto do Idoso, que completou 16 anos. Na sua percepção, defensor, o que mudou de lá para cá e o que ainda pode melhorar? Bem, na verdade, o Estatuto do Idoso foi uma importante legislação para regulamentar esse sistema de proteção dos direitos dos idosos. Porém, eu vejo que no Brasil, muitas vezes, as legislações são muito bem elaboradas, o conteúdo a gente vê que traz realmente um alcance interessante para a sociedade, porém, quando vai se vislumbrar na prática, o país acaba sendo tímido em relação às medidas que precisam ser feitas para que essa legislação seja efetivamente cumprida. Tem gente já querendo participar da nossa conversa. Bom dia, defensor. Começo com a pergunta do Jefferson, vou até deixar aí na tela para o senhor ver direitinho. Em relação ao atendimento em postos de saúde, hospitais, o idoso tem preferência no atendimento? Ele também pergunta assim embaixo, em relação aos estabelecimentos comerciais que não tem aquele caixa preferencial, como é que funciona o atendimento para eles? Bem, tem sim. A resposta é positiva. Essa preferência em relação aos atendimentos está prevista na legislação do idoso, então é necessário que seja o poder público, sejam os demais órgãos, se adequem para realizar esse atendimento preferencial para os idosos. E quem fiscaliza? Quem fiscaliza são os órgãos de controle, principalmente o Ministério Público. Quando houver algum tipo de violação de direito de idosos que englobe a coletividade de pessoas, é importante o Ministério Público estar sendo acionado. E qualquer pessoa também pode fazer a denúncia? Qualquer pessoa pode fazer a denúncia. Tem um comentário aqui da Eunice, ela está dizendo que ela pega o 72 todos os dias, às 6 horas da manhã, aí o ônibus está muito lotado. A gente sabe que alguns assentos são preferenciais, mas aí também vai depender de cada um de ceder esse espaço para os idosos. Mas quando existem mais idosos do que o número de cadeiras para eles, como é que funciona? Defensor? Bem, na verdade, é importante que o acesso a essas cadeiras se destine realmente aos idosos, né? E os idosos precisam sempre estar orientando o motorista se eventualmente estão sendo preteridos quanto a esse acesso e se o número também está sendo insuficiente, é sempre importante estar comunicando às autoridades competentes para que as providências sejam tomadas. Defensor, a legislação brasileira prevê que o dever de cuidar do idoso primeiro parte da família.
Depois, comunidade, em sequência, sociedade e, por último, poder público. Vamos deixar bem claro, né? Qual é o dever da família de cuidar do idoso? Não é apenas deixar essa pessoa num quarto, em casa e dando o básico, né? Exatamente. Na verdade, o idoso ele tem todos os direitos quanto à sua dignidade preservados por meio da legislação que cuida do idoso. Então, é importante que os familiares tenham conhecimento dessa situação, de que esse idoso ele precisa ser tratado com respeito, ter todas as suas necessidades supridas, para que assim ele possa ter o acesso a tudo aquilo que a legislação lhe assegura. O senhor disse que as famílias precisam ter essa consciência, mas as famílias, na realidade que o senhor acompanha, estão preparadas, estão conscientes para esse dever? O que a gente percebe é que essa questão familiar é um problema muito sério, sabe? Quando a gente observa situações de desestrutura, a gente percebe muita violação de direitos aos idosos porque os familiares acabam abandonando, deixando de cumprir com sua obrigação em relação a essa assistência e preferem deixar essa assistência para o poder público. Mas aí, defensor, eu não tenho condições financeiras, eu já sofro para conseguir, né, cuidar da minha casa, da minha família, eu sei que é um ente querido. O que fazer nesses casos onde a família não tem condição nenhuma financeira? Aí é importante, em último caso mesmo, se não tiver quem possa cuidar, acionar os poderes públicos competentes para procurar achar uma forma de solucionar essa problemática, seja colocando esse idoso em uma casa de abrigo, um asilo que seja responsável, que conte com o amparo necessário para poder prestar esse atendimento, e aí a pessoa precisa realmente estar procurando garantir a esse idoso as condições necessárias para que ele possa ter uma existência com dignidade. Essa pergunta, ela fala da responsabilidade de cada um. Olha o exemplo, minha mãe tem 84 anos, mora comigo, minha irmã não pode trabalhar para cuidar dela e eu gostaria de saber se os meus 2 irmãos, eles têm que ajudar nas despesas e nos cuidados também. Exatamente, essa obrigação é dos filhos, que são os parentes mais próximos. Se eventualmente esses filhos não estão cuidando, prestando assistência de que necessita esse idoso, pode sim ele se valer dos serviços da justiça para garantir com que esses filhos paguem, através de uma pensão alimentícia, um valor necessário para ajudar na manutenção desse idoso. O senhor falou da justiça, neste caso, quem pode procurar a Defensoria Pública? Quais são os critérios, os requisitos? Bem, existe o critério econômico, que a pessoa tem que ter uma condição financeira que não permita a contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento próprio familiar. Normalmente, o critério que nós utilizamos é de 3 a 5 salários mínimos como teto. Pessoas que têm uma renda superior a esse patamar financeiro deverão procurar o serviço de um advogado particular. Tem mais perguntas aqui, já vou carregar, mas essa diz respeito assim, por exemplo, o casal de idosos não quer sair de casa e de repente os filhos estão percebendo que eles não têm mais condições de ficarem sozinhos. Como é que os filhos devem fazer? Bem, aí no caso eu entendo que seria importante a contratação de um cuidador para que esteja próximo desse casal, para poder prestar serviços que se façam necessários para que esses idosos possam receber realmente os cuidados e que não tenha qualquer situação que possa acarretar um prejuízo à vida e à dignidade deles. Achei a pergunta aqui, ó, do Tom. Ele pergunta assim, os filhos podem sofrer alguma punição? Isso pode ser configurado como abandono, caso os idosos fiquem sozinhos em casa? Sim, pode ser configurado como abandono, até porque existe um dever jurídico por parte dos filhos de prestar essa assistência aos idosos. A omissão nesse ponto é questionável, pode vir a dar conhecimento à justiça para que providências sejam tomadas em relação a esses filhos. Problemas em relação à herança. Esse aqui diz assim, fizemos o inventário, passamos tudo para nossa mãe, ela tem 85 anos. E o dinheiro da herança, o meu irmão acabou aplicando numa tal de poupança e, segundo ele, não está mostrando para eles. Como é que fica essa questão, né, em relação à herança dos idosos, a partilha com outros irmãos? Complementando, inclusive, defensor, ontem aqui no Bom Dia MS, o delegado Ricardo Meirelles Bernardinelli falou para a gente sobre este outro tipo de violência contra os idosos, a patrimonial. A pessoa se apossa do cartão do idoso, né, e acaba fazendo compras, usando para outros benefícios. Sim,
Realmente, é uma medida que é inquestionavelmente ilícita e pode haver a responsabilização, inclusive criminal, desse familiar, até porque ele está cuidando de um bem que não é dele. Ele tem que zelar por esse bem em prol do idoso, não em benefício pessoal. E nesse caso da herança, a pessoa precisa detalhar todos os gastos, ela fica responsável por esse dinheiro. Quais são as orientações e também os deveres dela? Realmente, na verdade, ela está cuidando de um patrimônio que não é dela, mas sim de um idoso. Então, ela tem sim o dever legal de prestar contas de tudo aquilo que está fazendo para zelar desse bem. Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu carregar, de Jair Boaventura, lá de Corumbá. Lembrando que você de casa pode mandar sua pergunta. Aqui, achei. Essa aqui eu já fiz, agora vai carregar. Ó. No Estatuto do Idoso, que tipo de crime está sujeito uma pessoa que maltrata ou um familiar que não dá as condições mínimas de sobrevivência? Onde denunciar? Bem, realmente, quem incorre nesse tipo de comportamento, existe um crime, sim, previsto pelo Código Penal, que seria do abandono ao idoso. E tem que procurar as autoridades policiais competentes que tomarão as providências para investigar o caso, para punir o infrator caso evidencie que efetivamente a prática criminosa foi cometida. A gente fala do abandono, mas a gente também acompanha muitas histórias nos asilos. A família vai lá, deixa o idoso e esquece dessa pessoa, não visita, ou às vezes faz apenas a colaboração financeira que a casa pede. Existe algo na legislação que diz que a pessoa precisa dar o afeto, o carinho ou não? Apenas a assistência financeira já basta? Bem, é o mesmo que acontece em relação aos filhos, né? Os filhos eles têm o direito de ter essa assistência moral, espiritual, física por parte dos pais. E os idosos, no fim da vida, igualmente, por terem uma dignidade que ela é tutelada pelo Estado, eles têm esse direito de que os familiares, os filhos, realmente zelem por ele, não só em termos de finanças, mas também em termos de carinho, de prestação de assistência psicológica, moral, espiritual, dentre outras. Mas neste caso, cabe denúncia? Não, nesse caso, depende muito das peculiaridades do caso concreto, né? Tem que se analisar os outros fatores que envolvem esse tipo de problema. Agora, essa pergunta aqui nós já mostramos muito, empréstimo consignado para idosos, para aposentados. Eles acabam contratando esse valor pelo telefone e esse diz assim, né? Acabam enganando os idosos. O que fazer, hein, defensor? Bem, é importante procurar o PROCON para denunciar esse tipo de problema que é bastante comum. E, além disso, a Defensoria Pública possui aqui órgãos que cuidam dessa temática, são os defensores do NUCOM, que podem estar prestando atendimento jurídico para que essa pessoa possa ter os prejuízos reparados pela via judicial. A Rita de Três Lagoas, gostaria de maiores informações se existe um adicional no salário do trabalhador idoso aposentado para pagar uma pessoa, principalmente se for um familiar que irá cuidar. Acho que ela quer saber se ele pode ganhar um pouquinho mais para futuramente pagar alguém para cuidar dele. Seria isso, Rita? Será? Ficou meio confuso aqui, né, o que ela disse. Sim. Bem, na verdade, esse adicional realmente, salvo melhor juízo, ele não existe. A pessoa já tem o acesso ao benefício, né, e esse benefício precisa servir para garantir o atendimento dessas necessidades através do custeio do que for necessário. O IBGE estima que em 2042 a população idosa de hoje dobre, chegando aí a aproximadamente 38 milhões e meio de pessoas acima dos 60 anos. O país está preparado para absorver esse crescimento no número de pessoas acima dessa idade, de 60 anos? Realmente, o que a gente percebe é que hoje em dia as famílias estão tendo menos filhos, então a tendência é que no futuro, proporcionalmente, o número de idosos aumente significativamente. Então, no momento, pelo que a gente tem percebido, o país não se encontra preparado para enfrentar essa situação. Então, medidas terão que ser tomadas no caminho para que assim a gente possa estar preparado para enfrentar isso. Mas e os direitos serão assegurados no futuro, será, dessas pessoas? Penso que essa tendência de preservação de direitos tem que continuar, até porque a população aumenta e mais se mostra necessário
que haja garantia do acesso a esses direitos. Só para resumir, então, depois de tudo que nós falamos, a Catiúcia de Cidrolândia pergunta assim: com quantos anos o idoso já não pode ficar mais sozinho? Então não depende da idade, né, defensor? Depende da condição física, mental, psicológica desse idoso. Tem muitos idosos com mais de 80 anos que estão com plena questão física, né, adequada e podem continuar com tranquilidade. Por sua vez, tem outros acima de 60 em que a situação não é dessa forma, que já precisam de cuidados. Então depende do caso. E em caso de abandono, vamos relembrar quais são, né, as punições que a lei prevê? Exatamente. Em caso de abandono, é uma omissão questionável juridicamente, as autoridades precisam ser procuradas, seja a polícia, seja o Ministério Público, seja a Defensoria Pública, para que haja a responsabilização de quem tomou esse tipo de comportamento. Bom Dia MS desta quarta-feira, 12 de junho, foi com o Irã Santana, defensor público aqui de Mato Grosso do Sul. Lembrando que estamos no Junho Prata, mês de combate à violência contra os idosos. Agradeço a visita do senhor. Até a próxima. Muito obrigado. Bom dia a todos.